Bem, queridos alunos, estamos aqui de volta para o nossos estudos, a nossa aula do nosso curso livre de formação teológica promovido pelo CETAD, que é o Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém do Pará, a Igreja Mãe, em convênio com o PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada da Igreja. Esse programa de educação é responsável pela editoração das revistas da Escola Dominical e de toda a literatura que envolve a educação cristã da Igreja Mãe das Assembleias de Deus em Belém. Estamos começando nesse bloco de aulas agora o conteúdo do livro 5 do nosso livro texto, que é editado pelo PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. Neste livro 5, nós vamos trabalhar duas disciplinas, que é Panorama do Antigo Testamento e Panorama do Novo Testamento. A análise dos livros da Bíblia, composta de 66 livros, subdividida em dois blocos chamados de Antigo Testamento e de Novo Testamento. O Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. Então nós vamos ter nesse livro 5 a área de estudo dos livros da Bíblia como um todo, pelo menos essa visão sistêmica e panorâmica, é a área da teologia bíblica, a área da teologia que estuda os livros da Bíblia, tá bom? Então nós vamos trabalhar neste volume exatamente isso, o panorama do Antigo Testamento e o panorama do Novo Testamento, uma visão geral na estrutura de cada livro que compõe a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Vamos trabalhar no Antigo Testamento, por exemplo, reflexões importantes sobre a literatura veterotestamentária, os livros do Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros de sapiência, que são a mesma nomenclatura, muda apenas a nomenclatura, e os livros dos profetas, os profetas maiores e os profetas menores. Nós vamos entrar em detalhes durante essa visão panorâmica de cada parte da Bíblia, tá bom? No segundo momento, na segunda disciplina, trabalharemos os 27 livros do Novo Testamento. Vamos entender um pouco da transmissão do texto, como esse texto chegou até os dias de hoje, uma visão geral ao contexto panorâmico histórico, geopolítico do que envolvia o período em que foi escrito o Novo Testamento, ali uma visão do Império Romano, de como o tempo na época da escrita dos livros do Novo Testamento, a formação dos livros e uma visão panorâmica livro por livro dos 27 livros que compõem as Sagradas Escrituras na parte do Novo Testamento. Aqui quem vos fala é o pastor Jorge Fernandes, sou professor de teologia, mestre em teologia, com formação na área de administração, na área de engenharia e na área de pedagogia. Sou coordenador acadêmico e pedagógico do CETAD, do Seminário Teológico da Assembleia de Deus, professor de algumas disciplinas ali no seminário, e temos ministrado essas aulas, esses podcasts, que são as audioaulas, com conteúdo dos nossos livros textos. Vamos começar essa caminhada pelo volume 5 do nosso curso, que é a primeira parte, o panorama do Antigo Testamento. E eu queria compartilhar com vocês, aí que está logo no início do nosso livro, 2 versículos da Palavra de Deus que nos infere a questão do Antigo Testamento, nos leva para vermos a importância do Antigo Testamento para a igreja e para todos os cristãos que têm a fé em Cristo e na história da salvação que Deus nos deu através da Antiga Aliança, que é o Antigo Testamento, e da Nova Aliança, que é o Novo Testamento. Vamos ler primeiramente o texto que está em Êxodo, livro de Êxodo, que é um livro do Pentateuco, capítulo 24, versículo 7, que diz assim: E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos.
Moisés leu diante do povo o livro da lei que ele havia recebido de Deus, e escreveu e leu ali diante do povo. Aqui nesse texto ele chama de o livro da aliança, né? Se referindo ao Antigo Testamento. Também no livro de Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, também, e no capítulo 4, versículos 1 e 2, escreveu assim o autor do livro de Deuteronômio 4, 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprires, e para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então Moisés, que é autor do Pentateuco, ainda Deuteronômio, ele registra que para que Israel ouvisse, lesse os estatutos e juízos que estavam ali escritos nos livros, na palavra, e acrescentando o alerta de que eles não poderiam acrescentar nada e nem retirar nada do que estava escrito ali, mas apenas cumprir aquilo que está ali na lei do Senhor. Eu gosto muito de uma expressão do direito que diz assim que um mandato judicial, uma ordem do juiz, não se discute, se cumpre. Não pode deixar de cumprir, senão ele vai sofrer as sanções impostas pela legislação, pela lei. É mais ou menos isso que Deus está dizendo. A lei está escrita na sua palavra, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. No caso aqui estamos começando a estudar o Antigo Testamento. Então o que está na palavra de Deus não é para ficarmos discutindo, mas sim a gente guardar os mandamentos que estão ali e cumprir tudo o que está ali, para que a gente viva e que a gente possa entrar na presença do Senhor. Aqui no texto de Deuteronômio ele diz: para que vivais e entreis e possuís a terra que o Senhor vos deu, que o Senhor vos dá. A mesma coisa é a mensagem para nós quando lemos a palavra, né? Não temos que ficar discutindo, mas temos que cumprir aquilo que o Senhor nos deixou escrito pela sua vontade, pela sua inspiração, pela capacidade que ele teve de nos trazer tudo aquilo que seja necessário para a nossa fé, para o nosso crescimento espiritual. Tá bom? Então, começando aqui nessa breve introdução, você pegue o seu livro e acompanhe essa aula a partir da página 8 e iremos começar agora efetivamente no conteúdo do livro. O Antigo Testamento foi o primeiro compêndio da Bíblia a ser escrito. Em suas páginas encontramos a história de muitos povos que viveram há mais de 2000 anos antes da era cristã. Eles tiveram, com frequência, que enfrentar os mesmos problemas que os povos de hoje enfrentam. Por muitas vezes reagiram da mesma maneira que nós. Ora, eles confiaram em Deus, ora, duvidaram dele. Viram seus poderosos milagres, mas precisaram da segurança de sua presença. Era o seu povo escolhido, mas com frequência tiveram de enfrentar testes e dificuldades. O Antigo Testamento, porém, envolve mais do que isso apenas. Foi escrito não somente para contar-nos a história de Israel, a história desses homens e mulheres, mas também para ajudar a entendermos a natureza do próprio Deus, porque é ali, na sua palavra, no Antigo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que o Senhor vai se revelando todo o seu plano de salvação, contados através dessas histórias, de todos esses homens, todos esses personagens, de todos aqueles lugares, de tudo aquilo que ia acontecendo. Deus ia registrando através dos escritores da Bíblia, para que nós pudéssemos entender a revelação que Ele estava fazendo a nós através desse livro.
Enquanto estudamos esses livros, descobrimos como Deus revelou-se a nós de duas maneiras básicas. Primeiro, através de suas obras poderosas e através das suas mensagens proféticas que estão registradas por todas as páginas dos livros. O Antigo Testamento contém vários tipos de literatura. Alguns de seus livros relatam a história da nação de Israel, outros são coleções de declarações de sabedoria, outros são lindos cânticos de devoção e louvor, outros são mensagens proféticas de grande poder. No entanto, todos esses livros, os 39 livros, Deus fala com cada um de nós, e quando estudamos, descobrimos que o Senhor, nosso Deus, tem uma mensagem especial para cada um de nós, e fala conosco diferentemente de um para um, naquilo que Ele quer que a gente aprenda e que a gente se aperfeiçoe no conhecimento dele através da sua palavra. Na verdade, a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Ele se revela, ele mostra a sua vida, ele mostra a sua pessoa, ele mostra a sua face, ele mostra as suas características, ele mostra o seu coração, para que a gente possa entender esse Deus maravilhoso e pessoal que fala conosco a cada vez que lemos a sua palavra. Algumas reflexões importantes aqui sobre o Antigo Testamento. Primeiro, o Antigo Testamento é uma mensagem de Deus para nós. Deus resolveu se mostrar a nós, revelar a nós e dizer tudo aquilo que nós precisávamos saber acerca da pessoa dele. No Antigo Testamento, o homem foi criado por Deus para que tivesse comunhão com ele. No entanto, para falar com o homem, o Senhor usa maneiras distintas. Aqui podemos listar 3 maneiras de como Deus fala com o homem. A primeira, Deus fala por meio da sua voz, da criação ou da natureza. De acordo com o Salmo 19, essa voz é claramente ouvida dia por dia. O versículo 4 diz assim: por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. De acordo com a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 20, o eterno poder e a divindade de Deus são claramente visíveis através da criação. Então a própria criação de Deus, das coisas do universo, de toda a natureza, de todos os seres vivos, animados e inanimados, os seres espirituais, toda a criação de Deus, ela vem claramente demonstrado a nós através da sua pessoa, através das suas obras, da própria natureza, confirmam tudo aquilo que Deus fala a seu respeito através da sua palavra. Tá? Então, primeira, ele fala através da criação, da natureza, que a teologia chama de revelação geral, através da Bíblia, a palavra escrita. A palavra escrita tem apenas um assunto central: a história do plano de Deus que visa a redenção do homem, que estava prisioneiro nos seus pecados, por meio do seu Filho Jesus, e apresentado a ele a proposta de salvação de Deus, a proposta do plano de salvação de Deus para o homem, através da sua palavra. Desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus mostra através de Cristo o caminho verdadeiro para a salvação. Essa é também chamada de revelação pela palavra escrita, revelação especial de Deus. E a terceira forma que Deus fala conosco é por meio de Jesus Cristo, através do Espírito Santo nos dias de hoje. Na Bíblia, o Senhor Jesus, por muitas vezes, é mencionado como a palavra viva de Deus, é mencionado como, assim como diz na carta aos Hebreus, havendo Deus antigamente falado por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Aqui esses profetas representam todos os escritores do Antigo Testamento. Moisés é considerado também profeta. Falou-nos naquele momento pela sua palavra, e nesses dias ele nos fala através do Filho, através de Jesus Cristo, através da revelação do Senhor Jesus
é que nós percebemos a presença de Deus em nossas vidas. Tá? Também outra reflexão importante acerca do Antigo Testamento é que ele todo, do início ao fim, foi, como toda a Escritura, como toda a Palavra de Deus, o Antigo Testamento foi inspirado por Deus. Deus permitiu, de modo miraculoso, que a natureza e a personalidade de cada escritor transparecessem através dos escritos. Moisés, Isaías e Samuel, que escreveram vários livros do Antigo Testamento, não foram apenas secretários os quais Deus ditou suas palavras. Suas próprias personalidades desses autores e desses escritores são reveladas em seus escritos. Não foi algo que Deus ditou mecanicamente, ou que ele transmitiu e aquelas pessoas foram escrevendo, assim como é chamado no Espiritismo de psicografia. Aqueles médiuns, eles recebem espíritos e passam a transcrever aquilo que o espírito fala. Não foi assim a revelação de Deus. Não foi esse tipo de comunicação entre Deus e os escritores. Foi uma inspiração pelo Espírito Santo. Deus, através do Espírito Santo, Deus inspirou aqueles homens a escreverem aqueles textos que não foram ditados diretamente por Deus. Alguns sim contêm a palavra de Deus, algumas partes foram até escritas pelo próprio Deus, como foi a questão dos 10 mandamentos, das 2 tábuas da lei, que segundo o Deuteronômio e o livro de Êxodo, afirmam que essas tábuas foram escritas pelo próprio dedo de Deus. Não sei se é uma linguagem figurada, mas alguns teólogos identificam até que foi uma linguagem literal mesmo, né? Deus teria feito poderoso para fazer qualquer coisa. Assim, a Bíblia como um todo não contém somente a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é poderosa, ela tem autoridade. Ela não contém, ela é a palavra de Deus na sua integridade. No Antigo Testamento, repete-se por mais de 2000 vezes a expressão "assim diz o Senhor", ou alguma outra expressão semelhante. Por milhares de vezes os profetas diziam assim diz o Senhor. Muito diferente do que a gente tem ouvido no dias contemporâneos, quando as pessoas, os pregadores e os profetas e apóstolos novos que aparecem, em vez de dizerem "assim diz o Senhor", eles falam "eis que te digo", como se eles tivessem uma nova mensagem, uma nova revelação, tentando obter uma autoridade que na verdade não tem, porque a autoridade máxima na fé é a palavra de Deus. Ainda aqui nessas reflexões importantes acerca da natureza do Antigo Testamento, o Antigo Testamento tem um grande valor e utilidade para os dias de hoje. Não são escritos antigos que já passaram muitos séculos, milênios. Isso é importantíssimo até os dias de hoje para nós, para toda a igreja do Senhor Jesus na terra, porque a Bíblia, a sua palavra é que nos conduz, que nos ensina, que nos dirige. Como falamos ainda há pouco, nós temos que conhecer essa lei, essa palavra, obedecê-la e cumpri-la. Sobre esse valor e utilidade do Antigo Testamento, diz aqui o nosso texto, existem alguns fatos mostrando o valor, a utilidade e a influência do Antigo Testamento em nossas vidas nos dias atuais. A primeira porção da Bíblia foi escrita, que é o Antigo Testamento, há cerca de 3.000 anos atrás. A segunda parte, o Novo Testamento, há aproximadamente 2.000 anos atrás. Por Jesus, nós estamos no ano 2020 depois de Cristo. A Bíblia foi escrita aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo. Se somar 1.500 com 2.000 dá 3.500 anos mais ou menos de período onde houve a escrita desses livros, e a distância de tempo entre nós, a geração de hoje, a geração dos escritores bíblicos, os primeiros escritores como Moisés, etc. De nós até eles dista em tempo cronológico, em tempos históricos, mais de 3 milênios, mais de 3.000 anos. E a Bíblia, apesar de toda esse tempo, esses milênios, ela continua sendo atual para os dias de hoje. A aplicação da leitura bíblica do texto do Antigo Testamento
que são os escritos mais antigos, eles se aplicam diretamente nas sociedades de hoje, na sociedade chamada pós-moderna, mas ela é útil e tem grande valor para todas as culturas que observam aquilo que a Bíblia nos orienta, os princípios que a Bíblia nos ensina. Embora não tivesse sido o primeiro livro a ser escrito, a Bíblia, porque já havia escritos religiosos de outras civilizações, né, que foram contemporâneos ou até antes da própria Bíblia ser escrita, mas a Bíblia foi um livro sempre de suma importância em toda a cultura do mundo. Ela foi, por exemplo, o primeiro livro a ser impresso após a invenção da imprensa. Na disciplina Bibliologia, nós demos essa aula sobre essa questão, né? A importância da Bíblia. É o livro mais vendido no mundo, é o livro mais traduzido no mundo para quase todas as línguas do mundo. Existe a Bíblia completa ou porções da Bíblia sendo traduzidas nas linguagens mais diferentes possíveis. Então, em 1450, após a invenção da imprensa por Johann Gutenberg, um alemão, ela foi o primeiro livro impresso nessa nova invenção que foi a imprensa. Foi semelhante assim ao computador e algo parecido tecnologicamente, que modificou completamente a capacidade do homem de se comunicar, né? Aí a expressão do homem, as palavras eram faladas, passaram a ser colocadas impressas, e a partir daí ganha uma velocidade muito grande na transmissão, na comunicação dessas mensagens. Foi um instrumento poderoso na divulgação, por exemplo, da Reforma Protestante, a imprensa de Gutenberg. Este maravilhoso compêndio que é a Bíblia tem influenciado diversas camadas da sociedade no mundo inteiro, como por exemplo escritores, artistas, músicos, cientistas. Todos eles são influenciados grandemente pela Bíblia. Artistas têm pintado quadros evidenciando eventos ocorridos nas páginas da Bíblia. Nós vemos aqueles grandes quadros daqueles artistas italianos, alemãos e de várias culturas, grandes mestres da pintura que pintaram várias cenas da palavra de Deus, né? Nós temos, por exemplo, na Capela Sistina do Vaticano, toda a cúpula da capela foi pintada por Michelangelo e Rafael e outros grandes pintores e escultores. Transmitir através da expressão da arte e da música, da poesia, várias cenas da Bíblia e vários momentos que a Bíblia registrou foram transferidos para as artes. Legisladores têm estabelecido leis e as constituições de vários países foram fortemente influenciados pela Bíblia, pelas leis que estão contidas na Bíblia, mudando a sociedade moldando as sociedades humanas para os ideais contidos e os princípios contidos na palavra de Deus. Assim afirmou o presidente de uma grande universidade. Ele disse assim: estou convicto do valor de uma educação universitária para homens e mulheres, mas creio que o conhecimento da Bíblia sem um curso superior é mais valioso do que um curso superior sem a Bíblia. Então aqui ele dá a dimensão da importância da palavra de Deus para a cultura da humanidade. Outra reflexão importante é número 4 aqui, é que Deus fala por meio do Antigo Testamento para nós, né? O Senhor Jesus, em suas prédicas, em suas pregações, mencionou citações extraídas de 22 livros do Antigo Testamento. No Evangelho escrito pelo evangelista Marcos, contém 15 citações do Antigo Testamento. No Evangelho escrito por Mateus, existem 19 citações do Antigo Testamento. No Evangelho de Lucas, 25. Na carta aos Hebreus de Paulo, encontramos, não sabemos se é de Paulo, há uma discussão teológica
quem seria o autor da Epístola aos Hebreus, né? Nós já falamos sobre isso também na disciplina Bibliologia. Uma carta que é anônima, não tem um autor definido, mas o autor de Hebreus colocou 85 citações do Antigo Testamento ali no seu livro. No livro de Apocalipse contém 245 citações do Antigo Testamento. Nos demais livros do Novo Testamento há muitas outras citações ou referências parecidas do Antigo Testamento que oriundam-se do Antigo Testamento. Então esses fatos nos mostram que o Senhor Jesus e os escritores do Novo Testamento davam grande valor e grande importância ao Antigo Testamento e conheciam sua autoridade e usavam o texto do Antigo Testamento durante a pregação deles, porque a pregação deles era oral, ainda não havia os escritos. Os escritos do Novo Testamento eles surgem a partir do século II. Século II em diante começa a circular oficialmente as cartas, os evangelhos, e por volta do século IV é que é fechado o cânon do Novo Testamento. Então a pregação oral, a transmissão oral do texto era extraída diretamente do Antigo Testamento. Dizem alguns teólogos que a Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento que nós temos hoje, Então o Antigo Testamento relata muitos fatos históricos que ocorreu na história de Israel, como também na história geral, na história do mundo, das outras civilizações, dos outros países, dos outros impérios que aparecem ali na Bíblia. A Bíblia, portanto, é um livro completo, um livro de história, um livro de geografia, livro de sociologia, contém várias informações do comportamento dos tempos antigos, das civilizações antigas. É uma grande fonte de informações acerca da antiguidade, do período em que não há registro arqueológico, nem registro fóssil, mas há um registro bíblico que nós temos como confiável. Então, não há, mas apesar da Bíblia conter todos esses relatos, não é um livro de história, nem um livro de geografia, é um livro de religião. Temos ali como centro na Bíblia uma história sagrada, mediante o qual Deus se revela ao homem. Então o Antigo Testamento mostra-nos como Deus agiu com a nação chamada de Israel. Contudo, Deus não é apenas Deus de Israel, mas é igualmente o governante supremo de todos os povos, de todos os lugares. O tema básico do Antigo Testamento é que Deus revelou sua natureza à humanidade mediante atos poderosos e palavras proféticas. O quinto ponto de reflexão acerca dessa introdução geral da importância do Antigo Testamento é que podemos depender do Antigo Testamento desde os anos da antiguidade até os dias de hoje. Nós dependemos do Antigo Testamento para a confirmação de toda a verdade absoluta acerca da revelação suprema de Deus. Desde os tempos mais antigos, Deus fez os homens guardarem um registro escrito de suas palavras, de suas revelações. Os reis de Israel deveriam ter uma cópia da lei de Deus. Em Deuteronômio 17:19 está escrito assim: será também que, quando um rei se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. Então Deus deu a ordem para que os próprios reis que viriam a ter na história de Israel, era obrigatório que eles tivessem uma cópia da lei de Deus para que conhecessem essa lei, para que moldassem toda a sua gestão, toda a sua administração aos princípios norteadores da palavra de Deus. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, a língua falada pelo povo de Israel, até o ano 500 a.C. A partir de então, o aramaico tornou-se a língua falada na Palestina, que era a região ali de Israel, e também na região circunvizinha do Oriente Médio falavam o aramaico, a partir do ano 500 a.C. Uma porção do Antigo Testamento foi também escrita em aramaico, no livro de Esther. Tem alguns versículos, você pode conferir na página 11 aí do seu livro texto, Esdras capítulo 8, capítulo 4,
capítulo 6, capítulo 12, o livro de Jeremias, capítulo 10, o livro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, tem esses versículos que você vê aqui no seu livro, foram escritos em aramaico. O material usado para a escrita do Antigo Testamento é chamado de pergaminho, que consistia em peles de animais, onde eram preparado esse material. Um pedaço de pergaminho, onde eram escritos trechos bíblicos, media aproximadamente 25 centímetros de largura por 10 metros de comprimento. Eram rolos, tiras, que eram enroladas, formando rolos de pergaminho, formando então um rolo em que eles ia sendo escrito ali tudo o que eles precisavam escrever. Quando o rolo ficava gasto pelo uso, o grupo particular de estudiosos chamava maçoretas, que eram escribas, que copiavam os textos em novos rolos, com extremo cuidado, destruindo o rolo antigo. Posteriormente, são encontrados manuscritos deste tipo desde o ano 900 depois de Cristo. Entretanto, a descoberta de manuscritos mais antigos foi feita em 1947 em um lugar chamado Qumran, perto do Mar Morto, e foram chamados de manuscritos do Mar Morto. Eles comprovam que o Antigo Testamento que hoje temos em mãos nos foi fielmente transmitido e merece nossa confiança e aceitação de todo o coração, que são cópias verdadeiras da palavra de Deus escrita pela vontade de Deus por aqueles homens no período que foram escritos. Para nós termos uma ideia, aqui em 1947, esses beduínos do deserto encontraram esses manuscritos em potes de barro, em jarros de barro, dentro de algumas cavernas de Qumran, na região do Mar Morto. Então, esses escritos foram escritos em 1947, ou seja, 1947 anos, provavelmente depois de Cristo, 1947 depois de Cristo. Entenderam? Então, após a análise com carbono 14, os arqueólogos e historiadores dataram esses manuscritos encontrados do Mar Morto para uma datação 200 a.C. Ou seja, 200 a.C. foi guardado esses jarros contendo esses manuscritos do Mar Morto, esses pergaminhos de couro, pergaminhos de cobre, tinham pergaminho, papiros, tinham mais de 1000 documentos foram encontrados em várias cavernas naquela região pelos arqueólogos. Então, se você somar 200 a.C. com 1947, o ano em que for escrito, vai dar 2100, mais ou menos, anos de idade teriam, 2 milênios teriam esses manuscritos sido escritos. E esses manuscritos, quando foram montados ali no Museu da Bíblia em Israel, está lá até hoje, esses manuscritos originais do Mar Morto, quando eles foram juntados e traduzidos para a língua de hoje, eles foram montados, foram encontrados em 1947, foram montados por volta do ano 2005, mais ou menos, é que os arqueólogos conseguiram montar e fazer a tradução desses escritos de 2000 anos atrás. E eles constataram que esses manuscritos de 200 a.C. eram exatamente iguais aos manuscritos que eram encontrados por volta do ano 900 depois de Cristo, eram os manuscritos que nós tínhamos do Antigo Testamento. Ou seja, 1000 anos depois desses manuscritos foram encontrados os que nós tínhamos antes do manuscrito do Mar Morto, significando que a palavra de Deus, desde 200 a.C. até os dias de hoje, ela não houve alteração nenhuma, não houve mudança, não houve deturpação, não houve alteração no texto, mostrando a autoridade e a evidência de que a Bíblia realmente confirma o que Jesus disse, que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Seca a erva, cai as folhas, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ao longo dos milênios, a palavra de Deus não foi alterada, por isso ela tem a autoridade, a respeitabilidade e ela vale para os dias atuais. Ainda aqui nessa introdução geral, nessas reflexões importantes sobre a Bíblia, vamos falar da primeira tradução da Bíblia. Primeira tradução da Bíblia do Antigo Testamento, ele foi escrito originalmente em hebraico e algumas porções em aramaico. Depois
elas foram sendo traduzidas para outras línguas. Então, qual foi a primeira tradução que foi tirado do hebraico e do aramaico para outra língua? Aí é que vamos falar agora sobre essa primeira tradução. Os judeus, eles viveram sob domínio persa durante cerca de 200 anos, da época em que o rei Ciro venceu os babilônios até Alexandre o Grande conquistar o Império Persa em 332 a.C. A partir de 323 a.C., quando Alexandre morreu, a Palestina e o Egito passaram ao controle de um dos principais generais de Alexandre, chamado Ptolomeu I, que foi sucedido por seu filho, Ptolomeu II, por volta do ano 285 a.C. Ptolomeu II foi o grande governante que promoveu o ensino ali na capital do Egito, Cairo, e também na cidade de Alexandria, que ele fundou em homenagem a Alexandre e transferiu a capital do Cairo para Alexandria. E ali ele criou uma grande biblioteca. Ele criou a maior biblioteca do mundo ali em Alexandria, no Egito. Cidade, esse nome é Alexandria, em homenagem ao Alexandre o Grande. Então, a partir da capital em Alexandria, a capital do Egito em Alexandria, se tornou o principal centro de ensino do mundo mediterrâneo. E era famosa por sua, como eu já falei, grande biblioteca de milhares de exemplares de livros de todas as partes do mundo daquela época. Na época de Ptolomeu II, um grande número de judeus havia deixado sua terra natal para trabalhar e estudar em terras estrangeiras e ficaram ali radicados no Egito. Eles falavam a língua grega, recebiam uma educação grega e adotavam muitos costumes gregos. Com o tempo, esses judeus dispersos, conhecidos como judeus da diáspora, palavra grega que significa dispersão, não conseguiram mais ler suas próprias escrituras, porque não conheciam mais o hebraico. Aprenderam o grego e não liam mais o hebraico, não conseguiam ler a Bíblia em hebraico. Então, era necessário com urgência que houvesse uma tradução para o grego, e esta foi feita no 3º século a.C. Viria a ser a primeira de todas as traduções da Bíblia, do hebraico e aramaico para o grego. Uma carta conta como teria surgido essa versão, que foi chamada de Septuaginta, que é a versão que nós conhecemos como a versão dos 70. E eu vou contar um pouquinho dessa história, porque a Septuaginta significa 70. De acordo com um relato antigo, as escrituras em hebraico foram traduzidas para o grego por causa de um pedido do rei Ptolomeu II do Egito. Esse relato aparece num documento antigo conhecido como a Carta de Aristeias. O autor Aristeias afirma estar escrevendo de Alexandria para um irmão chamado Filócrates. Ele informa seu irmão que o rei Ptolomeu II solicitou a Demétrio, o seu bibliotecário, que adquirisse uma cópia de cada livro existente no mundo para a sua biblioteca em Alexandria. Depois de reunir 200.000 volumes, Demétrio fez uma avaliação do seu trabalho diante do rei, adicionando que ele esperava aumentar o número de livros da biblioteca para 500.000 exemplares. Entre os livros que ainda faltavam, disse Demétrio, estavam os livros da lei dos judeus, a Bíblia dos judeus, que era o Antigo Testamento, e que o rei Ptolomeu pediu a ele que conseguissem a tradução para o grego desse livro da lei dos judeus, para que se incluísse na biblioteca real esse livro que ele achava interessante. Ansioso por possuir uma tradução dos livros judaicos, então Ptolomeu ordenou que uma carta fosse escrita a Eleazar, o sumo sacerdote judeu em Jerusalém, pedindo que ele enviasse 72 dos seus melhores estudiosos para Alexandria, para que fosse feita uma tradução acurada, detalhada da lei judaica, os 5 livros de Moisés para o grego. Quando os 72 estudiosos chegaram em Alexandria, havia 6 estudiosos das escrituras de cada uma das 12 tribos de Israel. Foram recebidos pelo rei, transportados para uma ilha calma, onde ficaram ali 72 dias. Transliteraram as escrituras da língua hebraica para a língua
grega. Então, como eram 72 estudiosos, por isso foi chamado pelos estudiosos da Bíblia, os biblicistas, foram chamados de a versão dos 70. Arredondaram os 72 para 70 escribas. Por isso ela é chamada de versão de Septuaginta ou a versão dos 70. Esse, gente, eu dei assim para vocês aqui uma introdução geral, falando da importância geral para o mundo, para todas as culturas, dos escritos judaicos do Antigo Testamento. Então, na próxima aula, nós vamos estudar já os livros em si. Vamos começar pelo Pentateuco, depois pelos livros históricos, depois vamos passar para os livros chamados poéticos e vamos passar para os livros proféticos. Vamos ver um por um desses livros para que a gente possa ter essa visão panorâmica do Antigo Testamento. Estamos encerrando por aqui. Na próxima aula nós vamos começar a nossa aula sobre o grupo de livros chamado de Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia judaica do Antigo Testamento. E é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Senhor, obrigado por esta oportunidade de estudar a Tua Palavra. Sabemos que a Tua Palavra é de suma importância para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento, para a nossa fé, para essa nossa consolidação, porque a Palavra de Deus é o nosso livro de fé e prática, a regra de fé e prática das nossas vidas. Norteamos nossa fé, nossa vida. Conhecemos a Ti, ao Teu Filho e a todas as doutrinas que precisamos estão contidas na Tua Palavra. Por isso, Deus, muito obrigado por esse privilégio de estarmos neste curso, estudando esses assuntos tão maravilhosos, Senhor. Nos abençoa neste momento, nos derrama sobre nós a Tua unção do Teu Espírito, para que nós possamos entender, interpretar. Também derrama sobre nós os dons de revelação do Teu Espírito, os dons de sabedoria, os dons de conhecimento, para que nós possamos aprender tudo aquilo que seja importante para a nossa vida. Pai, nos dá vitórias sobre as dificuldades que temos passado. Estaremos aqui na próxima aula para recebermos mais de Ti. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Até a nossa próxima aula, queridos.